Olá pessoal, hoje vamos aprender sobre a Revolução Russa. Para isso, caneta, papel, anotem o que eu for colocando, prestem bem atenção nos detalhes porque em muitos momentos eu vou precisar ir e voltar no tempo. Datas, nomes, acontecimentos, é um contexto um pouquinho complicado. Prestem bem atenção e depois da vinheta. Revolução significa transformação radical. Para entendermos a Revolução Russa, vamos aqui fazer um pequeno comentário de como era a Rússia antes desta transformação que aconteceu. A Revolução Russa foi uma transformação radical nos modelos de sociedade, no modelo de sociedade. Modelo social, modelo econômico, modelo político, arte, literatura, o imaginário. Houve uma transformação radical nisso tudo. Rússia era um país feudal ou semi-feudal, povoado aí, o seu povo era basicamente um povo morador do campo, servos. É o campesinato conhecido. A grande massa do povo era desta classe pobre, trabalhava no campo. E a elite, a classe alta, a nobreza que comandava tudo. E o clero que era da igreja ortodoxa. Um detalhe aqui é que a situação dos servos russos, eles não eram como um escravo qualquer. Por conta da religião cristã, em especial aí a Igreja Católica Ortodoxa, que é a mesma Igreja Católica Ortodoxa do Oriente, lá do Império Bizantino, vai impor, transmitir para a cultura russa valores estes que levará o servo ser tratado como um ser humano e não como uma ferramenta, um objeto de troca. Então, vale aqui um outro momento, aqui o aluno depois buscar pesquisar isso, que é bem interessante. Dentre a questão dos homens do campo, havia um campesinato, havia uma divisão. Por quê? Segundo o site que eu postei no roteiro de estudos, vai apontar que depois de 1861 houve uma abertura econômica da Rússia. A Rússia começa a abrir a economia para tentar sair dessa estrutura rígida que era a estrutura feudalista, semi-feudal. E a Rússia começa a fazer algumas aberturas econômicas para modernizar. O processo de modernização russo começa na segunda metade do século XIX, começa a passos bem lentos. Quando isso acontece, o campesinato começam a ter direito de compra, de comércio, e daí começam a surgir algumas revoltas que vão eclodir de verdade lá no século XX. O que eu quero chamar a atenção agora é para o perfil que foi adotado para esta modernização. A modernização da Rússia foi diferente da modernização da Europa. A modernização, o processo de modernidade, de modernização econômica na Europa, foi baseado em quê? No crescimento da burguesia e no valor fundamental, que é a propriedade privada. O perfil da modernização russa passa por um outro caminho, pela ação do Estado.
em uma economia sendo aí organizada pelo poder estatal. Aqui abro um parêntese para você que se interessar pelo assunto, tanto pelo lado de uma economia centralizada no Estado, quanto pelo outro, uma economia organizada pelo livre comércio, livre iniciativa, livre trocas, na ação do indivíduo. Nós temos aqui alguns autores importantes. De um lado, vocês vão ter um Karl Marx. Do outro, um Ludwig von Mises, Friedrich Hayek. Então, isso fica a critério do estudante, do aluno, se quiser buscar mais conhecimento de um lado ou de outro. Vamos aqui para a nossa segunda parte da nossa aula. Guerra Japão-Rússia. Começa em 1904 e 1905. Não vamos entrar em detalhes sobre essa guerra, mas tanto o Japão quanto a Rússia estavam aí passando por um processo de transformação cultural, econômica e social também. Do lado do Japão, também havia uma longa tradição de um país praticamente feudal, do mesmo jeito. Quem vai contar um pouquinho essa história é o filme de Tom Cruise, O Último Samurai. E do lado russo, como já bem falei, também estava nesse processo de modernização. Não vou entrar em detalhes sobre as causas, só o fato em si. O acontecimento foi em 1904 a 1905, houve a Guerra Russo-Japonesa. Anotem aí. Esta guerra, pessoal, levou a Rússia a ter muitas perdas humanas. O exército russo, ele é um exército pobre. A Rússia era pobre, não tinha poder bélico algum. Então a derrota foi muito grande, muitos mortos. As consequências dessa derrota trouxe para a Rússia perda de pessoas, perda de material humano, fome, desemprego e miséria total. Ao ponto que um padre, no dia 22 de janeiro de 1905, ele organiza aí, já vinha organizando, lógico, um grupo de gente aí, soldados, ex-soldados, camponeses, marcharam até o palácio. Quando chegaram no palácio para poder reivindicar os seus interesses, queriam uma jornada de trabalho menor, mais atenção por parte do rei, da dinastia, né? do rei, do imperador. E acontece o seguinte, o imperador não estava no palácio, mas lá estava o exército do imperador. E o exército do imperador tratou esse povo com tiro, né? Foi muitos mortos, ficou conhecido na história como o Domingo Sangrento. Então, a Rússia era governada pelo imperador russo, lógico, né? Nicolau II. Nicolau II, ele é da dinastia Romanov. Então, observe esse detalhe. Você anota, a dinastia Romanov. Essa mesma dinastia, que é o mesmo Frederico II, ele vai voltar a aparecer quando falarmos lá do final da Revolução em si. Com o Domingo Sangrento, muitos mortos, aconteceu o seguinte: em toda a Rússia, trabalhadores do campo, operários que trabalhavam na cidade, começavam a se organizar de forma autônoma. Isso é interessante porque o movimento socialista não acreditava que as pessoas tinham poder de organização autônoma. Ou seja, para nós criarmos uma revolução socialista, é preciso que haja um partido, e esse partido guie o povo, conscientize a população. E o que acontece na Rússia é que os movimentos de trabalhadores começaram a se organizar de forma autônoma.
E isso depois foi discutido no Partido Socialista, que nós vamos falar depois. Estes grupos de trabalhadores formaram conselhos. Conselhos em russo é soviets, os soviets. Em português poderíamos dizer sovietes, né, mas pronuncia soviets. Enfim, soviets foi estes conselhos de russos que estavam se organizando aí na Rússia para combater essa diferença enorme que havia entre a nobreza e o povo. Neste mesmo período aí, pessoal, num processo de modernização, como eu disse, a Rússia ela tomou altos empréstimos. Então havia na Rússia capital estrangeiro ali para poder investir nas indústrias, em fábricas, para sair daquele estilo feudal. As duas principais cidades aí era São Petersburgo, que depois foi chamado de Leningrado, e Moscou, que hoje é a capital da Rússia. Nestas duas cidades, com a criação de indústrias, de fábricas, olha só, a Inglaterra já tinha isso no século XVIII, final do século XVIII. Estados Unidos, no decorrer do século XIX, estava se industrializando. A Rússia apenas no início do século XX. Então, São Petersburgo e Moscou reuniu ali muitos trabalhadores, pessoas que vinham de fora para trabalhar nas fábricas. E ali também criou-se outra discussão, né? Que os partidos foram sendo formados para atender aí e também abordar os interesses dos trabalhadores. Como consequência da Revolução lá em 1905, Domingo Sangrento, formação dos sovietes, ondas de greves. Na verdade, ondas de greves começam a ser mais rotineiros aí a partir de então, né? Tem alguns estudiosos na Revolução Russa que vão trazer detalhes sobre as greves, os movimentos, enfim. Os sovietes que eram formados, eles não tinham um perfil assim marxista, mas ao lado deles foram criando partidos marxistas, de origem marxista, socialistas, e começaram ali a formar um partido. Você vai ver o principal partido ali que se forma é o Partido Social Democrata Russo, que é dividido em dois, como já foi abordado, mencheviques e bolcheviques. Grandes nomes aí do movimento da Revolução. Você vai ter um Joseph Stalin. A história dele é curiosa, o cara tinha uma capacidade intelectual muito forte, muito refinada. Assaltava trem para poder financiar o partido. Você vai ver o Trotsky, que foi líder da Guarda Vermelha, porque tinha o Exército Branco, que era o dos czar, tinha a Guarda Vermelha, que era do movimento ali revolucionário, e depois veio o Exército Vermelho, depois. E por último, Lenin. Vamos falar de Lenin aqui, que por último, mas é o principal em primeiro momento. Lenin, ele é um cara que é russo, ele foi exilado por conta das suas ideias, foi para a Sibéria, muitos eram exilados para a Sibéria. Não entraremos em detalhes assim das questões do exilamento, mas ele foi exilado, ele se formou em direito, e em um dado momento ele conheceu o livro de Karl Marx. E leu Karl Marx, e ele gostou muito de Karl Marx, e começou a planejar, entrou no partido, e ele faz parte agora de um movimento marxista, que vai dar origem. O marxismo, na verdade, é uma base teórica para o movimento político socialista, que defende uma utopia. O que é utopia? Utopia significa utopos, lugar que não existe. Ou seja, dentro da estrutura socialista, há uma utopia na sua estrutura de que no futuro, uma sociedade perfeita é uma sociedade que não tenha classes.
Logo, não tenha opressão de uma classe sobre a outra. Para que esse futuro seja alcançado, é preciso uma revolução. É preciso modificar a estrutura social, o imaginário, o comportamento humano. Há todo um esforço para produzir um novo comportamento. Um comportamento em que não há homem oprimindo homem. Porque o marxista ele olha para a sociedade, para o passado, como uma sociedade de classes, uma luta de classes. O mundo gira em torno da luta de classe. Essa teoria ela não é compartilhada por todos, mas há um grupo de intelectuais que compartilham desta teoria. Enquanto isso, na Rússia, Nicolau II era o imperador e ele formou dumas. O que é Duma? Era o parlamento russo. E houve várias dumas, vários parlamentos. Então, aí chegou no ano da Revolução. Vamos aqui dar um salto. Enquanto isso, Lenin está estudando, está exilado, está participando de congressos. Mas na Rússia o negócio está pegando fogo. Fevereiro de 1917, há uma manifestação dentro da Rússia, lá em Moscou, favorável às mulheres, comemorando o Dia da Mulher. E esta revolução, é impressionante que é em fevereiro, né? E nós conhecemos. Aí, nesse detalhe, eu deixo para depois. Essa manifestação, ela terminou que era para um lado, foi para outro. Foi uma manifestação aí, ganhou a manifestação em favor da fome, para combater a fome, e distribuição de terras. A distribuição de terras aqui, ela é a pauta principal do movimento revolucionário. E o movimento revolucionário percebe que em fevereiro, 27 de fevereiro de 1917, os sovietes chegam no palácio do czar. O czar Nicolau II sai fora, tira o campinho, tira o carrinho do cavalinho da chuva, ó, é exilado. Ele, na verdade, não é exilado, ele é colocado em uma prisão. A prisão é a casa dele, né? Ele era proibido de sair de lá. Ele e as filhos e filhas, esposa, tudo. Então, é criado aí, então, um governo provisório. Esse governo provisório passa a governar a Rússia. E agora? De um lado, temos o Duma, que era o parlamento russo, e do outro lado, nós temos o governo provisório. E as mudanças na política, estatização das propriedades privadas, coletivização da sociedade, né? Diferente do ideal liberal, que é o indivíduo, né? O socialismo ele tem uma outra dinâmica, ele tem uma outra forma. E as coisas vão acontecendo. Em julho, o Lenin chega na Rússia e ele percebe que o movimento da revolução não estava muito bem assim dos vermelhos, né? Ora, os sovietes não eram marxistas, eles eram um grupo de trabalhadores que chegaram e foram ocupando espaços. O mérito da revolução tem que vir para o partido. E aí, ele diz, todo o poder aos sovietes. Aos sovietes, ou seja, tem que aproveitar esse povo e empoderá-los, usá-los como ferramentas da revolução. E aí, pessoal, de julho para outubro começa realmente a Revolução de Outubro, que é a eclosão aí da revolução. Porque é o momento que os bolcheviques vão radicalizar. Vai ficar na próxima parte da aula. Vamos aqui para a quarta parte da nossa aula sobre a Revolução Russa. Você vai ver que Lenin chega em Moscou e ele fala todo o poder aos sovietes, porque ele percebe que o governo provisório e a situação estava pronta, mas era preciso também para o movimento socialista, comunista, tomar as rédeas da situação. Era preciso fazer isso. Então é preciso dar poder para esses grupos de trabalhadores, de operários autônomos. É preciso dar poder para eles.
E aí, a partir de julho para outubro, que começa aí uma revolução. A Revolução Russa de 1917 ficou conhecida como Revolução de Outubro, porque foi em outubro, logicamente. A Revolução de Outubro vai de outubro, como já está falando, 1917, a março de 1918. Pense muito bem nisso, porque a Primeira Guerra Mundial termina em 1918. E como foi dito na aula anterior, a Rússia ela sai da Primeira Guerra Mundial em 1917. O pacto foi o Tratado de Brest-Litovsk. Foi o tratado de paz aí entre Alemanha e Rússia. E tira a Rússia da guerra. O que acontece com isso? Na Revolução de Outubro, os bolcheviques, liderado por Lenin, acaba aí com um governo provisório e consegue as rédeas do governo. E no lugar do governo provisório, Lenin, com a sua equipe, com o seu partido bolchevique, ele instaura aí um governo, o Conselho dos Comissários do Povo. E neste conselho aí, as medidas econômicas foi a estatização da propriedade privada, estatização da economia, a militarização da economia também. O que é isso, militarização da economia? As empresas que eram criadas, que estavam na Rússia, começaram a trabalhar também produzindo armas, balas, equipamentos de guerra, porque a partir de então vai dar origem a uma guerra civil. A guerra civil vai começar em 1918 e vai até 1921. Um exército ligado ao czar, as antigas classes lá da nobreza, e também com apoio estrangeiro, vai lutar agora contra o Exército Vermelho. O resultado foi vitória do Exército Vermelho. Uma obra literária que vai representar esse imaginário é a obra de George Orwell, escritor do livro Revolução dos Bichos, que tem, em forma de desenho, tem um filme e também tem um livro. É uma obra literária, como literatura pode ser tratado como ficção, ok? Mas tem um pano de fundo aí, o fundo histórico da Revolução Russa. Vamos aqui para a última parte da nossa aula sobre Revolução Russa. Como consequência, o Partido Socialista Soviético ele passa a dominar toda a vida social. É um novo conjunto de valores que foram sendo implementados na Rússia. O movimento revolucionário ele precisa modificar certas estruturas. E não cabe aqui nessa aula entrar em maiores detalhes, porém, ao longo dos anos da Revolução, houve também um empenho dos líderes do movimento revolucionário em transformar não só a economia, mas como a arte e a literatura. Como consequência da estatização da economia, tudo nas mãos do Estado, você vai ter o seguinte, você vai ter uma onda de empresários fugindo da Rússia. As empresas, o campo, os setores econômicos passaram a pertencer a conselhos de trabalhadores. Observe. Qual é a diferença do socialismo para o capitalismo? No capitalismo, eu sou empresário, eu sou dono do meio de produção. E eu tenho 50 empregados.
Na visão socialista, são os 50 empregados, o povo, organizado em conselhos, que passam a dominar os meios de comunicação. Desculpa, os modos de produção. Diferenças econômicas. Então, nisso, muitos foram embora da Rússia. E também muitos intelectuais, poetas, literários, foram também mandados para fora do país. E, lógico, a criação de uma nova classe literária, de uma nova classe artística. Então, há um processo aí de transformação também no âmbito literário. Para quem tiver interesse maior, tem um livro, A Guerra Particular de Lenin. A deportação da intelectualidade russa pelo governo bolchevique. É um livro maravilhoso. Enfim, é uma história complexa, requer muitos detalhes. Muitos não foram abordados nesse vídeo, mas esses maiores detalhes estão presentes lá no roteiro de estudos. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça.